Oi, Opa, quer Adriana, falar? tudo bem? Conta pra gente, você teve aí alguma experiência com Matoz? Conta pra gente aí como é que foi. Tive três. Eu Ah, me conta então tenho, essas três histórias então. eu tenho na perna esquerda, na tíbia, eu tive duas crises de osteomielite, né? Então a minha vida é Uhum, bem restrita. E por má circulação na perna, eu tenho varicose acima do tornozelo, assim, um pouquinho, mas tenho, né? Semana uhum. passada eu comecei com dor, eu digo, ah, meu Deus, o que que é isso? Só o que falta, né? Aí corri para o médico. Primeiro eu achei que fosse uma trombose. Era uma bolinha interna. Digo, meu Deus. Aí cheguei lá e falei para a doutora recém-formada, e eu disse, olha, no meu caso é de osteomielite, me apareceu isso, eu fiquei com medo, porque se for infecção, eu não posso ter. Aí ela, Uhum. não, Adriana, se fosse trombose, tu estaria com a perna dura e preta. Aí eu disse, eu fiz o teste da água fria e da água quente. Aí ela foi dizer, eu tenho o Natuosa, aí falei dos produtos, falei da Atlântica. Aí ela, eu vou te dar só um anti-inflamatório e tu passa o Natuosa. Passa o teu óleo. Cheguei em casa, passei o óleo às 4 da tarde e fiquei na posição com a perna erguida que eu tenho que ficar. No outro dia, pela manhã, quando eu fui tomar banho, que eu fui passar o óleo de novo, cadê a bolinha? Eu passei o Power, Sério? não tinha mais, eu digo, ai, não acredito. Aí eu passei de novo. Mas fiquei 2 dias fazendo, passando 3 vezes ao dia. E já tive duas queimaduras na mão, que em 2 dias, uma até a Vanessa postou, que eu tirei foto, era uma bolha, e hoje eu queimei a minha mão no forno elétrico. Fui tirar o prato, encostei. Eu tenho a foto, depois eu vou mandar. Olha como é que tá, ela ficou branca, que queimou a pele, eu passei 2 vezes. O Natuós Girassol. Não tenho mais nada, nem Nossa, sinal. O produto é fantástico. Não tem. Domingo, meus netos chegaram aqui, eles fizeram 4 horas de viagem, ele, vó, tô com dor na minha perna, tô com dor na minha perna. Vem cá que a avó vai passar o remédio. Passei o power dali porque ele estava correndo. E a minha filha já está usando todos os produtos. Porque ela tem 5 nódulos no pescoço. Aí e ela tem gastrite. Ela está usando o bucal, passa um natuose no pescoço e levou. Ela está tomando a cúrcuma, está tomando. Ela ficou impressionada com cloreto e magnésio, que ela é diabética, e a glicose dela baixou assim, ó, em 3 dias. E ela, mãe, eu não sei o que que foi, se foi o fibra, espirulina ou cloreto de, de magnésio. Eu digo, a minha glicose caiu lá embaixo. Aí eu disse, acho que foi espirulina. Não, mas eu já estava tomando o cloreto que eu estou tomando agora. E aí é assim, os produtos são esse o resultado. É 3, 4 dias que tem um excelente resultado. que coisa boa, que coisa boa. É muito bom, Ótimo, sim. E eu posso ótimo. dizer porque, tu vê, eu estou com 53 anos. A minha primeira crise de osteomielite foi aos 12. Então, desde os 12, eu venho sempre tendo que cuidar da alimentação e a medicação e tudo isso, né? Então, para mim foi um resultado fantástico. Era isso que eu tinha para contar para Que, vocês, que gente. legal. Muito obrigado aí pelo Depois eu vou depoimento. mandar as fotos para a Vanessa da minha mão para ela montar, que nem da outra vez. Que legal, que legal. Tá bom, então. Beijão para Muito vocês. obrigado, muito obrigado. Ó, Ah, parece outra que a dica doutora... que eu li muito sobre o ozônio, tá? E eu Uhum. acho interessante que as pessoas procurem. Inclusive, eu entrei em contato agora para ver um curso. E o link que eu acompanho também, tá? Que é a Clínica Doutor Ozônio em São Paulo. Ah, legal. Vocês procurem no YouTube, aí se inscrevam. É fantástico todo o material deles. Tem curso online e presencial. Uhum, muito legal. Muito Tá obrigado, bom? viu? Viu, Beijão, Adriana? então, para Muito obrigado. vocês. Eu que agradeço.
Vamos iniciar a nossa live de hoje, entrevista com a nossa ozonioterapeuta. Eu vou ser o entrevistador, Rodolfo Gasparian, vou fazer algumas perguntas. A gente vai ter um espaço também para algumas pessoas participarem aqui. Mas, doutora Luciana, fale com a gente aí, conta um pouquinho aí da sua história, né? O que te fez você escolher essa profissão? Como é que foi até você chegar a esse momento? O que te motivou? Conta um pouco para a gente aí que a gente quer conhecer. Me conte. Boa noite a todos, tudo bem? Prazer, Rodolfo, e a todos vocês aí participantes. O que me levou à ozonioterapia, né? A ser ozonioterapeuta, além de ser uma prática integrativa que veio para revolucionar, eu passei por uma situação assim na saúde da mulher, né? Eu tive vários policísticos e vários sangramentos, né? Era um transtorno para mim. E quando eu fui fazer a avaliação ginecológica, né, a doutora me indicou metformina para poder diminuir aí a progressão desses cistos. E eu não aceitei isso dentro de mim, né? E aí fui pesquisar as terapêuticas, né, que eram mais indicadas para mim poder buscar de modo natural uma qualidade de vida para mim. E aí foi aonde eu conheci a ozonioterapia. Eu fiz apenas 2 aplicações de ozonioterapia, tá? De modo experimental, porque até então eu não conhecia, né, a ozonioterapia no abdômen. E eu tive um resultado surpreendente em 2 meses da evolução dos meus cistos, né? Eu não tive mais aqueles sangramentos que era irregular, na verdade, né? E através disso veio dentro de mim uma vontade de conhecer mais a ozonioterapia e dessa cura que eu tive, que eu tenho como cura, porque eu nunca mais vim ter problemas, apenas 2 aplicações, eu resolvi estudar mais a ozonioterapia. E assim, estou tendo resultados fantásticos e quero compartilhar com todos vocês. Ah, que legal. E conta o seu processo, você já tinha feito a formação, como é que foi essa formação? Fala um pouco para a gente aí como é que foi isso, me conte. Na verdade, eu sou graduada, né, enfermeira, sou especialista em cardiologia hemodinâmica pelo Albert Einstein, né? Sou especialista em práticas integrativas e estética, e eu me especializei também em ozonioterapia. Foi aonde eu consegui adequar os meus conhecimentos à prática da ozonioterapia e ampliar mais a minha visão no tratamento de saúde dos meus pacientes. Ah, que legal, que legal. E conta uma coisa, né? O que é essa ozonioterapia? Como é que funciona isso? O pessoal está aqui bastante curioso para saber, porque a gente escuta muito falar, ozonioterapia, a gente vê às vezes na internet, tem livro de ozonioterapia ou cursos de ozonioterapia e tal. Fala um pouco para a gente o que é, como é que funciona, para que serve. Conta para a gente aí. A ozonioterapia, ela é o átomo, são 3 átomos de oxigênio. Quando esse átomo ele tem um contato com a radiação ultravioleta e com a descarga elétrica, ele se separa. E nessa separação, a gente tem o O3, que é o ozônio, que é o oxigênio triatômico, que muitas pessoas já ouviram falar dele na nossa estratosfera, o ozônio na estratosfera. O que é o ozônio na estratosfera? Ela é a camada de ozônio que protege a nossa Terra dessa radiação ultravioleta. Porque se não houvesse essa proteção, nós íamos ter, além de lesões, né, de queimaduras, e não existiria vida, né, na Terra, né? E o ozônio, como é gás medicinal, a gente conseguiu, na verdade, Dr. Tesla, né? Os alemães utilizou em 1914, na Primeira Guerra Mundial, na Alemanha, né? Os médicos alemães e ingleses utilizaram essa técnica de ozonioterapia para meios curativos, né? Para lesões, feridas, né? E o ozônio ele veio para revolucionar. Que legal. E quais são as indicações, né? Porque, assim, às vezes a gente
a gente fica pensando, nossa, mas o ozônio serve para tanta coisa, né? Mas como é que é isso? Como é que começou essa utilização, uma informação que nem sabia que na Primeira Guerra já estava sendo usado o ozônio, né? Por que de repente isso não foi mais usado ou mais falado aí para a humanidade, já que é uma das maiores descobertas da química, né? Conta para gente. O que acontece? Nesse meio termo aí entre a Guerra Mundial, em 1928, surgiu a penicilina, aonde as pessoas passaram a se tratar com esse antibiótico, né, de forma farmacológica, né, fazendo com que o ozônio fosse um pouco banido. As indústrias farmacêuticas, né, baniram os estudos em cima da ozonioterapia, por ser uma prática natural e benéfica. Ela deveria ter tido uma oportunidade de mostrar o seu trabalho naquela época, mas com a indústria farmacêutica devido à penicilina, eles se afastaram do estudo da ozonioterapia. Mas agora ela veio, ela já provou, né, cientificamente seus resultados naquela época, como agora está sendo provado seus resultados cientificamente. A gente temos variedades de artigos, né, que comprovam o seu tratamento da ozonioterapia. Então, as indústrias farmacêuticas que segurem a ozonioterapia. Que legal, que legal. E quais são as principais indicações que a gente tem para a utilização do ozônio? Conta para gente. Bom, a ozonioterapia, quando ela existe várias formas de tratamento com a ozonioterapia, tá? Nós temos a forma tópica, que são os óleos ozonizados, né? As pessoas já conhecem os óleos da Natuós. Nós temos também a insuflação retal por via sanguínea, nós temos também por aplicações dérmicas, intradérmicas e intramuscular. Quando a ozonioterapia de forma sanguínea, ela entra na corrente sanguínea, ela melhora a circulação, melhora a oxigenação e ela vai entrar no nosso organismo aonde está aquele problema, aquela patologia, aquela doença, ele vai fazer com que aquelas mitocôndrias, elas conseguem remodular aquela patologia. E com o tratamento mais eficaz e profundo da ozonioterapia, a gente vai ter resultados magníficos. Como a gente tem, só com o óleo ozonizado, a gente tem resultados maravilhosos, né? Vocês puderam presenciar vários resultados aí na vivência de vocês com óleo ozonizado. Ela trata dermatite, psoríase, doenças degenerativas, ela trata, ela faz a função lipolítica, ela trata o TEA, transtorno do espectro do autismo. Ela é uma prática integrativa e complementar à ozonioterapia. Ela hoje, pela portaria 702 de 2018, ela se integra ao Sistema Único de Saúde como uma prática integrativa complementar. Ela é muito utilizada também como tratamento coadjuvante das pessoas que fazem uso de químio, né, rádio, né, pessoas com câncer, em lesões, em feridas, né, na esclerose múltipla. Então, a gente tem vários estudos científicos, vários artigos científicos com a comprovação da ozonioterapia, da eficácia da ozonioterapia. Que legal. Então, a gente tem, e eu vou fazendo perguntas, né, que são aquelas perguntas de pessoas né, que estão começando a aprender sobre o ozônio. Então, a gente tem o gás ozônio, que é aplicado internamente por um profissional, e nós temos esse mesmo ozônio que é inserido dentro de um óleo para ser aplicado na parte tópica, né, digamos assim. E aí, a dúvida que surge aqui, vocês também podem fazer algumas perguntas, eu vou ler as perguntas de vocês, de todos que estão participando aqui, que é o seguinte: como é que é esse profissional, ele precisa se capacitar para ser ozonioterapeuta? Qual o requisito? Como é que funciona isso? Só para a gente entender um pouco mais. Porque me parece, assim, quando a gente escuta falar que a pessoa vai aplicar um gás ozônio dentro do corpo da pessoa, um negócio assim que, né, parece ser muito uma especialização bem interessante, né, para chegar nesse ponto. Conta para a gente como é que funciona isso, para a gente entender um pouco.
Rodolfo, foi muito bem pautada essa sua pergunta, tá? Não é para qualquer profissional realizar o procedimento de ozonioterapia, tá? Até saiu uma nota agora pela Anvisa, né? Que é um órgão regulador, né? É um órgão que está aí fiscalizando, né, que faz a proteção da saúde junto com a Organização Mundial da Saúde, tá? Que é essa nota técnica aí nota 43 de 2022, que fala sobre os equipamentos técnicos da utilização da ozonioterapia, porque o equipamento que desenvolve esse gás, a ozonioterapia, esse equipamento, ele é 95% do oxigênio medicinal, do gás medicinal, o oxigênio, e a descarga elétrica, que se transforma no ozônio, no O3. E esses equipamentos, eles precisam, sim, ser fiscalizados pela Anvisa, porque a nossa vida é muito importante. E o que difere o ozônio do veneno é a dosagem. Então, precisa, sim, ser um profissional capacitado na área da saúde, graduado na área da saúde, um profissional habilitado, principalmente injetáveis, porque não tem só enfermeiro, né? O enfermeiro, ele vê o paciente como um todo, né? Ele não trata o paciente só de forma específica e sistemática, ele trata com uma visão holística. Então, ele vê o ser humano como um todo. Na verdade, o enfermeiro, ele atua na promoção e prevenção da saúde, e a medicina trabalha na curativa, no tratamento de doenças. Então, o enfermeiro é muito importante no procedimento de ozonioterapia. É tanto que o nosso conselho regulamenta a prática de ozonioterapia pelo profissional enfermeiro. Tá? Já é regulamentado. E outras profissionais, como nós também temos esteticistas, né, bons profissionais que desenvolvem o trabalho com ozonioterapia através de curso de capacitação, tá? Desenvolve o trabalho de ozonioterapia, ele precisa saber até onde ele vai, porque é um órgão que não tem conselho, não tem um conselho que regulamenta. Mas quando eles vão praticar o curso, eles têm que ter a associação, tá? Que essa associação defende essa prática. Eles precisam ter curso de injetáveis, eles precisam conhecer a anatomia humana, a fisiologia, para eles poderem desenvolver essa aplicação. Não é de qualquer maneira. Precisa, sim, ser um profissional capacitado para isso. Aí até perguntaram se fisioterapeutas podem utilizar ou praticar, seria alguma área da saúde? Como é que é isso? Só para a gente entender um pouco mais. As pessoas que poderiam fazer se transformar numa ozonioterapeuta ou ozonioterapeuta. O terapeuta, ele é um profissional, sim, competente e habilitado para atuar com ozonioterapia, desde que ele tenha o curso de aplicações injetáveis, que é muito importante esse profissional ter para ele desenvolver, porque ele estuda também o ser humano como um todo, ele faz aplicações em articulações, ele desenvolve um trabalho de reabilitação, então é muito utilizado por profissionais fisioterapeutas, tá? Para reabilitação da ELA, pessoas com esclerose múltipla. Então, eles utilizam muito a ozonioterapia por uma artrose, tá? Então, eles desenvolvem a capacidade do tratamento deles na fisioterapia com a ozonioterapia, com a terapêutica da ozonioterapia. Mas ele precisa ter, ele já é regulamentado, tá? Pelo conselho dele, mas ele precisa ter a capacitação de curso de injetáveis. Lembrando que tem médicos que trabalham com a ozonioterapia, né? Eu ouvi aí a Adriana falar, o doutor Vilfredo é um excelente profissional, com uma clínica especializada em ozonioterapia, com especialização em ortopedia, é um excelente profissional, mas o Conselho de Medicina, né, brasileira ainda não liberou, eles não aceitam a ozonioterapia como uma prática integrativa complementar. Eles aceitam a ozonioterapia de forma experimental. Né? Aí eu me pergunto, né, nessa nota pautada aí pela Anvisa, né,
porque já existem artigos, né? Existem muitos artigos científicos que comprovam o tratamento, a eficácia do ozônio, né? A qualidade de vida da população, sendo uma técnica segura, uma técnica de baixo custo, uma técnica que veio para somar, para a gente ter uma população mais saudável. Mas me entristece, né? Essas escamas nos olhos, né? De falta de investimento. Aí até na pauta, né? Eles falam, mas não existem artigos que comprovem a eficácia da ozonioterapia. Sim, existe sim. Por que ainda não tem artigos brasileiros publicados da ozonioterapia, da sua eficácia? Porque eles não querem investir. Eles não querem investir igual eles investem numa vacina, igual eles investem numa medicação. Então, eles têm que investir também nas práticas científicas da ozonioterapia, para a gente ter artigos publicados. Entendi, entendi. E fala um pouco mais sobre essa nota, porque é interessante que como nós nos transformamos numa empresa referência de óleos ozonizados, e a gente tem um monte de concorrente aí que fica furioso, né? Que a gente está ampliando cada vez mais o mercado e o pessoal fica inventando coisa, fica falando coisa. Então, fala um pouco sobre essa nota, quer dizer, essa nota não tem nada a ver com o óleo ozonizado ou com a questão do ozônio. Me conta um pouco sobre essa nota aí da Anvisa e o que isso afeta o setor exatamente. Essa nota, especificamente, ela fala dos equipamentos, dos aparelhos de ozonioterapia. A Natuosa, ela trabalha com um aparelho industrial, um aparelho regulamentado pela Anvisa, onde ela pode desenvolver, sim, os seus óleos ozonizados. Não há impedimento para isso. É importante que as pessoas entendam, igual eu sou ozonioterapeuta, eu também tenho um equipamento medicinal que eu uso para tratamentos de patologias, ele é regulamentado pela Anvisa, porém eu quero desenvolver ali um óleo ozonizado para aplicação da lesão do meu paciente, que tem uma lesão em membros inferiores, na perna. Tá? A eficácia do meu óleo ozonizado não é como a eficácia de uma máquina industrializada, uma máquina capacitada para poder potencializar esse ozônio que se transforma em subprodutos ozonídeos para que gere um óleo ozonizado com eficiência. Eu posso ozonizar ali em pouco tempo, até esse pouco tempo, eu consigo fazer uma oclusão ali de uma lesão, de um curativo com a ozonioterapia, com óleo ozonizado, mas não com a mesma eficácia que nós temos os óleos da Natuosa. Por quê? Porque ali é um produto trabalhado, é um produto que fica a 72 horas, né? Nós vimos aí no vídeo do doutor Ricardo Martinez, onde ele está especificando toda a forma do trabalho, desenvolvimento do óleo ozonizado. Não há que temer, não há que temer a utilização do óleo ozonizado, porque é de um equipamento industrial e regulamentado. Porque o que está acontecendo? A gente está tendo pseudos profissionais. Você vê máquinas de ozonioterapia no Mercado Livre, no Google, e aí você compra aquela máquina, utiliza no paciente, você não tem a concentração de ozônio fiscalizada que você vai administrar no seu paciente. E aí sim, como eu falei desde o início, que o que difere o ozônio do veneno é a dosagem. É o que tem acontecido. Profissionais que não estão capacitados para realizar a ozonioterapia, a aplicação, que estão se metendo em dar curso, que estão querendo aplicar sem ter um curso de injetável, sem estar regulamentado pelo seu conselho. Com certeza, assim, é uma pena, porque esses profissionais, eles acabam deixando duvidoso profissionais com competência, com respeito, idôneos, que fazem um trabalho pensando na população. Porque, olha só, essa nota não vai segurar por muito tempo, eu tenho certeza que as práticas integrativas, a ozonioterapia, vai vir com tudo. Não tem mais o que segure, perdão, não tem mais o que segure, porque a ozonioterapia, ela vai vir mesmo para atuar nas práticas integrativas, porque são práticas milenares. Como eles querem comprovar práticas milenares se eles não investem em estudos de práticas milenares? O banho de assento da vovó,
da bisavó, que teve vários efeitos terapêuticos, eles estão fechando os olhos para isso? Então, eles não estão considerando, pela Organização Mundial da Saúde, a Política Nacional de Práticas Integrativas Complementares? É muito polêmico, isso ainda vai haver muita polêmica. E eles vão ter que aceitar, porque o Hospital de Cuba, eles tratam os pacientes dele com ozonioterapia. Sabe o que está acontecendo? A ozonioterapia ela tem tratado vários tipos de doenças, vários tipos de patologia, como práticas integrativas e complementares, é que muitos médicos, na hora que começarem a trabalhar com isso, que não aceitavam e agora vão aceitar a ozonoterapia, podem ficar medíocres, porque eles vão ver que a ozonoterapia vai resolver muita coisa, e aí eles não vão estudar, não vão buscar mais se capacitar para preparar o melhor para os seus pacientes, entendeu? Então, é muito importante as pessoas pensarem com mais responsabilidade antes de fazer um pré-julgamento, antes de falar algo sem ter certeza da sua eficácia. Precisa vivenciar. Igual a gente tem ótimos profissionais que são médicos, que trabalham com o ozônio experimental, né? Porque eles não foram liberados pelo conselho deles, então eles trabalham com ozonioterapia como prática experimental, que tem resultados fantásticos, né? Como citado aí pela Adriana, doutor Vilfredo, ele tem resultados fantásticos. Então, se o doutor Laí Ribeiro, ele fala uma coisa que eu acho muito importante deixar aqui para todos vocês, né? Que é um dos médicos que eu sigo, ele fala assim que as doenças, antes delas surgirem, nosso Deus já deixou a cura na natureza. Então, assim, o ozônio veio da natureza. Então, a gente tem que aproveitar. Os fitoterápicos veio da natureza. Então, a gente precisa mudar a nossa mente. Se a gente começar a mudar a nossa mente, a nossa visão, vendo essa prática, né, essa ozonioterapia como algo positivo, a gente vai ter resultados surpreendentes. Você vê criança com transtorno do espectro do autismo tendo resultados, né, que hoje é um público assim que ainda precisa ser trabalhado, doenças degenerativas que incapacita a pessoa, e você vê a pessoa fazer o tratamento com ozônio e sendo reabilitado. Então, assim, eu lamento pessoas pensarem pequeno em relação à ozonoterapia. E Ainda há fala um muito que se pouco mais, expandir. fala um pouco mais sobre essa questão de utilização nos autistas, né? Que a gente vem, pelo menos eu e minha esposa, a gente tem percebido, né, uma quantidade grande de amigos, né, com filhos autistas, e são, né, é uma questão muito séria, né? E como é que o ozônio participou desse processo? Só para eu entender um pouco mais, para a gente entender um pouco mais. Então, para se entender um pouco esse espectro do autismo, há estudos, tá, que comprovam que o cuidado que veio, essa patologia veio se desenvolver através até da parte alimentar da mãe, tá? Do estresse que a mãe passou, da parte alimentar, da exposição a toxinas, tá? E essa criança veio desenvolver esse transtorno. Não é fácil para a família, né? Lidar com essa doença, de ver o seu filho, você querer compreender o que o seu filho quer passar, e são crianças muito inteligentes, muito sábias, né? Então, a ozonoterapia, quando ela é administrada, existe um protocolo, tá? Nós trabalhamos com o protocolo de nocaute, tá? O protocolo cubano, existe também o protocolo de Madrid, né? Que isso é muito importante. O que a gente trata criança com autismo é o protocolo de nocaute, que esse protocolo a gente faz ali o volume de concentração vezes o peso da criança. E assim a criança ela vai se reabilitando, ela vai melhorando a parte cognitiva, porque se a gente entender de modo geral, vou falar de uma forma simples, tá? E leiga para que a gente possa compreender o autismo e outras patologias assim que vem surgindo e que vai surgir muito mais devido ao que a gente escolher viver. As mitocondriopatias. Quando a gente tem uma mitocondriopatia, nós estamos suscetíveis a desenvolver doenças,
autoimunes. Essas doenças autoimunes, elas são igual ao pombo. Quando a gente desenvolve uma, vai desenvolvendo outra, vai levando a outra. Então, quando a gente trata uma criança com autismo, a gente dá esse tratamento, ele vai direto lá na mitocôndria. E a mitocôndria, a gente tem o maior número de mitocôndria na parte intestinal e na parte cerebral. A nossa parte cerebral, que é o nosso sistema nervoso central, ele tem uma ligação, o nosso corpo tem que trabalhar em harmonia com o nosso segundo cérebro, que é o nosso intestino, que a gente fala que é o entérico, né? É o sistema nervoso entérico, o nosso intestino. Então, quando a gente faz esse estímulo com a ozonioterapia, ela vai modulando esse sistema. Ela vai melhorando o que matou ali, ou o que gerou aquela patologia na mitocôndria, é a falta de oxigenação, aonde o ozônio, o O3, que é potente, ele vai modular aquilo e vai melhorando o cognitivo, vai melhorando todo o aspecto neurológico da criança, vai habilitando essa criança a parte motora. Então, assim, a gente tem trabalhos magníficos, né? Principalmente em outras patologias, né? Déficit de atenção em crianças com autismo. Eu sei que se eu for me aprofundar aqui, a gente vai uma live inteira só para falar sobre o TEA, né? Transtorno do espectro do autismo, mas a gente vai ser um tema para a próxima live aí. Claro, claro. O pessoal está perguntando aqui também, a Adriana perguntou se pode ser usado para problemas de próstata. Com certeza, com certeza. Porque, assim, a hiperplasia prostática, ela é uma alteração ali na parte hormonal, né? E, assim, as pessoas consideram muito o TSH. Se eu for falar em termos científicos aqui, eu posso até confundir um pouquinho, mas o ozônio, ele regula. Quando ele entra como um regulador, ele vai fazer um equilíbrio dessa parte hormonal, reduzindo a hiperplasia prostática. A gente tem um protocolo também para desenvolver a aplicação para amenizar essa hiperplasia com ozonioterapia. Lembrando que a ozonioterapia ela é conjugada também com a suplementação, né? Porque ela é virocida, virostática, bactericida, germicida. Então, a gente precisa equilibrar o quê? As nossas bactérias positivas, gram-positivas e grãs negativas. Ela entra ali destruindo as gram-negativas, mas a gente tem que ter atenção de utilizar os nossos probióticos, os nossos suplementos, para a gente manter maior a vitalidade das bactérias positivas, as bactérias boas que vai ajudar o nosso organismo a sobreviver. Nós somos totalmente hormônios, nós somos bactérias. Isso é até interessante, porque quando a gente fala, o nosso óleo ozonizado, ele é antifungicida, antibactericida e tal, eu fiquei pensando, tem umas bactérias que são importantes para a gente, né? Então, se a gente matar essas bactérias, como é que vai ser? Como é que funciona isso, né? É até interessante que você tocou nesse assunto. Por exemplo, a pessoa que coloca o natose bucal, né? Ela está matando algumas bactérias, alguns vírus, digamos assim. E como é que funciona isso? Assim, só para a gente entender, assim, papo de leigo aqui, né? Pergunta de leigo, né? Então, para você ver como o ozônio ele é muito diversificado, é, e desenvolve esse subproduto dentro do azeite, do óleo de girassol, né? E o complemento de outras essências aí, de outros óleos para tratamentos de saúde, o bucal, né? Como você disse aí, que não só ele, como todos os demais, são bactericidas, germicidas. Ele tem a sua potência, né? Na verdade, a parte da boca é a parte mais contaminada que nós temos, né? Do nosso corpo. Então, quando ele entra, ele está trazendo qualidade de vida. Quando a gente utiliza o Natuós, o bucal, a gente está tendo qualidade de vida. Por quê? Porque ele está matando as bactérias que estão ali, que são bactérias negativas que vai causar mal para o nosso organismo. Então, assim, é excepcional. E, assim, é positivo, não é negativo. Além de tudo, né, também a Atlântica Natural trabalha com suplementação, né? E a suplementação também é muito importante a gente aderir junto aos óleos ozonizados.
Nossa, que legal. Eu vou ter algumas pessoas perguntando aqui mais profundamente sobre essa questão dos tratamentos da ozonoterapia. Depois também você vai deixar o teu contato, né? Porque a gente precisa também trazer o tema e puxar também um pouco para o que isso pode agregar para a gente aqui, que somos, né, consultores, né, da Atlântica Natural em relação aos produtos que a gente tem, os óleos que a gente tem, e como que a gente pode trabalhar efetivamente, qual de repente seria uma ideia para quem que a gente poderia apresentar esses produtos, né, do ozônio, porque eu penso muito também na questão de público-alvo, né? Então, quais seriam esses profissionais que gostariam de conhecer o ozônio ou que precisam conhecer o ozônio que de repente você indica para a gente, assim? Se a gente puder abordar alguém para oferecer esse ozônio, para que essa pessoa influencie outras pessoas a usar ozônio, quem seriam essas pessoas? Eu acho que essa seria uma resposta interessante para o nosso público aqui. Assim, eu utilizo o óleo ozonizado da Natuoz em vários tratamentos meus. Não só complementar, como eu utilizo ele no antes, no pós e no depois, principalmente na saúde da mulher, né? Que a gente usa o extra virgem, né? Para melhora da libido, para higienização, né? Como eu também trato a candidíase, eu trato a parte hormonal da mulher, como da saúde do homem. Eu acho assim, muito importante os profissionais começarem a usar o óleo ozonizado para complemento, e não só complemento, porque a gente sabe que o óleo ozonizado, ele está tendo um efeito magnífico em problemas de pele, em micose, em queimaduras, né? Assim, nossa, muito importante para não só para os profissionais aderirem ele, mas sim para todos. O óleo ozonizado tem que ter em toda a casa. Você utiliza ele aí para sinusite, renite, viu o Ricardo falando, o Ricardo Martinez aí, falando sobre a rinite, a sinusite, a aplicação desse óleo, né? É muito eficaz para as vias respiratórias, a naso, a orofaringe, é muito importante. É importante vocês aderirem a um produto natural, né? É importante que as pessoas entendam, né? O bem que eu quero para mim, eu preciso passar para outras pessoas, né? Isso é o que me motiva a vivenciar o ozônio, a vivenciar todos os cosméticos utilizados pela ozonioterapia, porque vai me fazer um bem. E esse bem, eu quero multiplicar esse bem. Então, depende de todos nós. Todos os profissionais da área da saúde, todas as pessoas devem ter esse óleo ozonizado, devem fazer prática da ozonioterapia. É muito importante, é muito eficaz. Legal. A gente tem algumas perguntas aqui, vamos ver se eu consigo ler todas aqui. A Marli falou que na área capilar ela vê usarem ozônio para tratamentos. É eficaz esses aparelhos no salão de beleza, por exemplo? E aí você pode puxar também para falar do nosso, de repente, do nosso shampoo, condicionador, do creme hidratante. Como é que é essa função aí do ozônio? Fala para gente. Ele é sempre indicado, né? Eu trato dermatite, né? Eu teve um paciente que eu tratei aí, ele ficou 15 anos, pensa 15 anos, passando pelo dermatologista, passando por vários profissionais, fazendo uso de corticoides, e não teve resultado na sua psoríase, na sua dermatite, porque acometia todo o couro cabeludo, face, órgãos genitais, né? E é jovem, então aquilo mexe com a autoestima do seu cliente, do seu paciente. E nós iniciamos ali um tratamento com ozonioterapia. E após concluir, o que foi indicado para ele? Foi indicado um shampoo de ozonioterapia da Natural Atlântico e depois finalizado com óleo ozonizado de girassol. Então, assim, isso é importante, porque assim, você vê o resultado, eu falo para o paciente, qualquer coisa, entra em contato, né? Mantém esse tratamento, mantém essa qualidade de vida. E assim, eu tenho visto resultados fantásticos, é muito importante aderir aos cosméticos, aos produtos que é utilizado com ozonoterapia, porque é natural.
Tem uma pergunta assim que não quer me calar, que me perguntaram sobre desodorante de ozonioterapia, né? A gente sabe que os aerosóis, né? Os produtos aí utilizados nos desodorantes são metais tóxicos, alumínio, tudo isso faz mal para o nosso organismo. Você sabia que a gente tem 5 quilos de toxinas entre o nosso fígado e o nosso rim? Você sabia? Então, vai ser um tema aí para a gente discutir, né, nas próximas lives. Então, quando a gente utiliza algo que não é natural, não é vegano, né, não é de práticas integrativas, a gente está exposto a isso. E o que é melhor, né? Eu descobri a Atlântica Natural, eu fiquei fascinada, porque não é só o custo, mas é o benefício que a ozonioterapia, através de seus produtos, tem realizado com os nossos pacientes, né? Que tem realizado com vocês aí, telespectadores que estão ouvindo, participantes aí dessa live. Então, a gente tem visto, a gente tem provado cientificamente aí o que a gente está vivendo com óleo ozonizado, com os produtos, né, os cosméticos por ozônio, pelo ozônio. Que legal, que legal. A gente tem a Márcia, a Márcia, inclusive, ela teve uma experiência muito legal que ela colocou num vídeo no canal dela. Ela escutou uma live, né, do Ricardo, né, sobre o ozônio, e ela fez, né, uma aplicação, ela estava com sinusite e tal, ela tem um vídeo bem legal no YouTube, a gente colocou lá no grupo, bem legal, ela teve uma experiência sobre essa utilização do ozônio. A Márcia quer falar aqui, quer aproveitar, Márcia, e falar aqui como é que foi essa experiência aí da utilização da sinusite. Eu achei muito legal essa história, porque assim, o mais interessante que a gente tem é a história que cada um conta, né? É o que o produto ele realiza pela pessoa e aquilo se transforma numa história, numa bonita história, né? E essa história ela atrai clientes, ela oferece oportunidade também para as pessoas, né? Depois, se a Márcia estiver aqui, seria legal ela contar um pouco dessa sinusite que ela teve, do tratamento que ela fez com o ozônio, que foi bem legal. Deixa eu ver se... O testemunho, né, fala mais que 1000 palavras. Com certeza, o testemunho é muito importante. Isso é uma coisa que me chamou Sim. muita atenção. A Márcia está aí, está aí. Só não posso ligar o Márcia, vídeo agora. não, tudo bem, não tem problema não. Conta um pouco para a gente como é que foi essa experiência tua depois de uma palestra, né? Porque esse trabalho que a gente faz é muito legal, que hoje, por exemplo, hoje a gente está fazendo uma entrevista e de repente alguém escutou alguma coisa que a doutora falou e aí de repente viu que tem uma opção de fazer um tipo de tratamento com ozonioterapia com autistas, por exemplo, e isso pode mudar a vida da pessoa, né? Então, é muito legal quando a gente, às vezes, escuta uma história, vê um depoimento e aquilo pode transformar a vida da pessoa, né? Márcia, conta pra gente da tua experiência aí em relação ao produto da Natuoz. Conta pra gente. Exato. Primeiro, né, boa noite e parabenizar a doutora, né, com esse rico conhecimento aí, passando para a gente. Gratidão mesmo. Eu estou aqui fazendo as coisas, né, e assistindo. Então, sábado, né, o dia 11, eu acordei. Assim que eu acordei, eu disse, meu marido, eita, estou com o mesmo sintoma da dor de cabeça e da sintoma quando o tempo está nublado, né, fechando, aquela rinite, aquela alérgica, né, aquela sinusite, a rinite alérgica, não é isso? Aí, pronto, aí eu peguei o óleo e passei, né, passei. E no sábado retrasado, eu tinha ficado, passei o dia todo com essa dor de cabeça. Infelizmente, eu tive que tomar o dipirona, eu não gosto mais remédio. E eu não lembrei do óleo, eu não passei o óleo. Nesse sábado agora, né, também choveu, amanheceu, bem nublado, e aí quando eu amanheci, que eu senti que ia estar do mesmo jeito, aí eu falei para meu esposo, meu Deus, aí eu lembrei do óleo, eu disse, não, peraí. Aí eu passei nos sinos, né, uma quantidade bem legal, passei nos sinos e tudo bem. Continuei ali deitada. Aí, depois me levantei e fazia as coisas, quando eu vejo, acabou. Eu chego para meu esposo e fiz, filho, não estou sentindo mais dor de cabeça, e estou respirando bem, nossa. Então, assim,
não saiu. Aí quando foi no domingo eu assisti, né, revi a live que o Ricardo fez, né, com a doutora, e eu fiquei também fazendo minhas coisas e assistindo, né? Aí ele pegou, falou dessa questão da rinite, da sinusite, que ele colocou uma gota em cada narina. Aí eu, vou fazer isso também. Aí eu também coloquei uma gota em cada narina no domingo, né? Então fiquei respirando, respirando, não saiu aquela secreção. Ele disse que ele, no caso de Ricardo, né, ele disse que passou o dia todo assim mal, colocando. No meu caso não aconteceu. O que eu senti por causa do séptico foi, quer dizer, eu fiz a cirurgia de séptico, eu já fiz, mas que criou tipo uma carnosidade, entendeu? Então isso incomoda. Então, o que eu senti foi uma respiração melhor. Então, eu sinto mesmo essa respiração. Não tenho, olha, de sábado para cá, não senti mais nada, dor de cabeça, nada mesmo. E minha respiração é outra. Eu estou percebendo que minha respiração é outra. No nariz, na narina que me incomodava, né, que tem essa carnosidade. Então, todos os dias agora, eu até quero perguntar à doutora se eu posso fazer isso. Todos os dias agora eu estou colocando uma gota em cada narina, entendeu? Para fazer, se tem algum problema, eu ficar fazendo isso. Nossa, é muito Eu bom usei o Natuoz, eu usei o Natuoz. É muito bom essa experiência, né, com o Natuoz, né, no tratamento de sinusite, renite, né, dessas doenças naso e orofaringe, né, que incomoda muito a gente. A gente sabe que o ozônio que está ali, ele vai melhorar a circulação, ele vai melhorar a atividade respiratória, porque ele vai potencializar, então ele vai abrir as vias, né? E é muito bom a gente saber desse resultado. Eu, normalmente, no espaço, né, onde eu trabalho com a insuflação, auricular, né, onde eu coloco o gás ozônio na via auricular e trato também sinusite, renite, orofaringe e também faço a lavagem com soro ozonizado, né, por via nasal. Então, eu tenho certeza que o óleo veio para complementar mais ainda o meu protocolo de atendimento, né, com o resultado que vocês estão tendo, como a parte auricular, como eu vi também uma pergunta que o paciente teve um zumbido no ouvido, né? Aquele zumbido que incomoda, né? Aquela falta de equilíbrio ali do labirinto, né? A aplicação da gotinha do óleo. Se a gente vê pelas práticas integrativas, antigamente a mãe da gente falava assim: olha, esquenta um pouquinho o óleo de azeite, pinga um pouquinho no ouvido, põe um algodãozinho para ficar quentinho, aí tira aquela friagem, aquele incômodo, aquela dor de ouvido, né? Então, hoje a gente tem aí a eficácia do óleo ozonizado, né, de girassol, para pingar aí no ouvido, tapar ali no momento daquela dor, daquele incômodo, como a insuflação com gás ozônio. Em duas insuflação no meu paciente, eu também tive um resultado magnífico. Imagine com óleo ozonizado, preconizado para ele aí utilizar na sua casa, né? Quando ele não puder estar indo lá na clínica fazer o tratamento, né? Ele ser um tratamento complementar aí, né? Desse zumbido, né? Nossa, magnífico! E olha, pode ter certeza, Márcia, que não só essa experiência que você vivenciou aí, né? Da sinusite, da renite, da cefaleia, tenho certeza que virá as mais descobertas com o óleo ozonizado, com o ozônio aí no nosso país. Você pode ter certeza que vai vir para complementar mesmo e para somar aí nas práticas integrativas, na nossa saúde, que é isso que a gente busca, uma qualidade de vida de forma natural. Parabéns, viu, Márcia? Parabéns aí, Márcia. E que tenhamos muitos casos aí, né? A gente está usando sempre a nossa equipe, nosso grupo, para as pessoas relatarem todas as experiências que estão tendo com a utilização do Natuoz, para que isso vire um depoimento, para que a gente possa compartilhar com mais pessoas, né? E aí a gente tem aqui mais algumas perguntas aqui. O Juarez está perguntando. O Juarez, o Júlio está querendo falar aqui, Júlio, é isso? Eu quero fazer uma pergunta para a doutora. Claro. E também Júlio colocar viu, doutora Luciana? Júlio é meu sócio no nosso sistema GoPro Digital, o meu melhor negócio, método home delivery. Júlio. Eu vou deixar a câmera fechada aqui, que a situação aqui não está legal. Mas, Luciano, muito obrigado, né? Primeiramente, agradecer aí a contribuição.
incrível as colocações. Estou tendo uma aula aqui de ozonioterapia. Eu não imaginava a amplitude disso. E eu tenho pesquisado há alguns dias, né? E eu tenho percebido que o Brasil tá evoluindo nessa questão. Inclusive, o próprio Conselho Federal de Medicina, ele reconhece a prática apenas de forma experimental, de forma clínica. Mas o Ministério da Saúde já concluiu, está querendo colocar no SUS, assim como vários países já utiliza como sistema de saúde, né? Então, existe essa divergência, né, entre o interesse público e, aí, é claro, o interesse aí dos conselhos de medicina. Existe alguma certificação internacional na área do ozônio, algum órgão internacional que valida como se fosse um ISO, alguns produtos para ser comercializados a nível internacional, precisa de algumas certificações que vão além da nossa agência. A ozonioterapia ou produtos com ozônio, existe algum órgão nesse sentido? Enfim, eu realmente não sei se existe, né? É uma pergunta que veio aqui em mente. Essa é uma pergunta, e eu tenho uma outra pergunta depois também, que é sobre o osteoma no ouvido, né? Vai surgindo aquele osteomazinho, com o tempo fecha, a pessoa fica até sem a audição. Se já existe também alguma indicação para esse tipo de problema aí no ouvido. Só isso. Obrigado. De nada. Então, em relação à prática da ozonioterapia no Brasil, a sua regulamentação, ela já é positiva, tá? Pelo projeto de lei 702 de 2018, a atuação na Organização da Saúde como política nacional de práticas integrativas. Porém, existe essa dificuldade ainda da aceitação do Conselho de Medicina ainda utilizar a ozonioterapia no ambiente hospitalar, né, como prescrição médica em tratamentos de média e alta complexidade, né? Ainda há essa dificuldade. O que a gente, fora do país, o que tem colocado a ozonioterapia, a gente vê pelo Protocolo de Madrid, né? O Protocolo de Madrid, ela é baseado nos artigos científicos que comprova a eficácia da ozonioterapia. Ainda também pode ser que haja, sim, essa certificação internacional da ozonioterapia, porque é uma prática já utilizada há muitos anos por esses países, tá? Por Cuba, então, principalmente. Então, assim, é um tema que eu vou buscar para trazer mais sugestões e certificar realmente para vocês sobre essa certificação internacional. Mas não há como a gente desenvolver um protocolo de Madrid sem a gente ter essa comprovação científica desse tratamento com ozonioterapia. Agora, referente a essa patologia, é uma patologia específica, né? No momento ainda não há estudos, tá? De o tratamento com ozonioterapia para essa patologia. Mas eu tenho certeza que a utilização do ozônio, ela não vai fazer mal no tratamento dessa patologia, mas precisa ser avaliado. Por isso que eu enfatizei para o Rodolfo e para os demais integrantes daqui dessa live, que é muito importante um profissional de saúde fazer o tratamento de ozonioterapia. Por quê? Porque o profissional de saúde, ele avalia o paciente, ele busca o histórico de saúde desse paciente, ele vê desde a parte genética e da epigenética desse paciente, para ele desenvolver um plano de tratamento de saúde para esse paciente. Então, assim, artigos científicos que comprovem o tratamento dessa patologia, nós ainda não temos. Mas pode ter certeza que a ozonioterapia vai vir para tratar muitas mais patologias que ainda não foram citadas aí. Porque se há doenças que a gente sabe que é por meio mitocondrial,
e o ozônio, ele trata essa parte mitocondrial, trazendo vida às mitocôndrias, pode ter certeza que ele veio para complementar muitas doenças ainda que vão surgir, muitas patologias que ainda vão surgir. Fico te devendo da Legal. certificação, mas com Muito, certeza tem pauta aí para todos vocês. muito obrigado. Eu vou fazer a pergunta aqui também. Eu estou seguindo uma linha de perguntas. Eu vou dar preferência aqui à questão do texto, que a gente consegue organizar mais as perguntas, tá, pessoal? E aí o Juarez, ele perguntou aqui se o óleo de girassol funciona apenas como um vetor ou tem outra função importante. No caso do óleo de girassol para, né, o ozônio, né, dentro do óleo de girassol, né? É isso que eu ia perguntar, Ah, né? Porque o óleo de girassol em si, ele é muito utilizado na parte dermatológica, na parte de lesões, né? Na parte de queimaduras, com o ozônio potencializou, porque o ozônio, ele gera esse ozonídeo, esse subproduto, então ele melhora a parte de oxigenação, da circulação, da cicatrização, então ele não entra somente como vetor, ele entra como atuante no tratamento dessas doenças. legal, muito legal. E Simone está perguntando aqui como o ozônio identifica a bactéria boa da ruim para que possa matar, ou seja, agir apenas naquela que é ruim. Boa pergunta, né? Eu falei um pouquinho e você chegou e pegou aonde é muito importante. Na verdade, o ozônio ele não consegue fazer esse diferencial, tá? Nós precisamos ser sinceros em relação à ozonioterapia. Ele não consegue fazer esse diferencial. Por isso que há um protocolo de atendimento. Por isso que há uma dosagem certa a ser administrada. E por isso que há suplementação aos probióticos, a epigenética, a alimentação, a suplementação, porque remédio remedia e suplemento é alimento para o nosso organismo. Então, o profissional que atua com ozonoterapia, ele precisa saber a dosagem para poder desenvolver esse tratamento. Por isso que tem que procurar profissionais competentes para isso. Espero ter respondido a sua pergunta. Muito obrigado. Tem a pergunta aqui também, eu não consegui identificar quem é a pessoa que está fazendo, mas ele está perguntando como age o ozônio na célula e como funciona em ferimentos de cicatrização na pele. Boa, hein? Eu vou precisar de mais tempo para todos vocês aí, para me falar assim, de forma celular, como ela desenvolve. A gente sabe que a nossa mitocôndria ela é uma casa de câmbio. Quando ela é uma casa de câmbio, ela tem os seus receptores. Eu vou lá, a célula vai lá e coloca ali para a mitocôndria ali, vou dizer um hormônio, tá? Serotonina, vitamina D, né? A vitamina D é um hormônio, tá, pessoal? Conhecido como vitamina, mas é um hormônio. O que que acontece? Quando ela entra ali dentro da célula, da mitocôndria, que faz essa troca, né, de nutrientes, de suplementos que o nosso organismo precisa, o ozônio, ele modula, ele trata como um desintoxicante, ele é um detox natural. Ele combate radicais livres, por isso que ele é um oxidante temporário. Quando ele já entra na corrente sanguínea, melhora a oxigenação, melhora a circulação, é nível celular. A gente já diz de nível celular. Eu já vou deixar aqui também, eu não vou me aprofundar muito, porque eu preciso, para mim me aprofundar muito com vocês, assim, a nível celular, eu preciso de mais tempo nessa live aí. Sobre a contraindicação, porque pode ser que seja uma pergunta que não queiram calar para vocês aí, ou alguém já está preparado para me perguntar. O ozônio é contraindicado? Nós temos uma contraindicação, sim, na ozonoterapia, mas essa contraindicação é em relação a G6PD, tá? De forma simples, ela ali, vamos dizer que você tem uma fazenda e essa G6PD ela é uma porteira, que ela protege ali, ela vai protegendo ali as hemácias, né? Os nossos glóbulos brancos, nossos glóbulos vermelhos ali, ela vai fazendo a proteção. Se a pessoa, o indivíduo, tiver uma deficiência nessa G6PD, a pessoa ela não vai conseguir ter a eficácia do tratamento da ozonoterapia, porque o que leva o ozônio a nível circulatório no nosso organismo são os glóbulos vermelhos. O ozônio ele usa os glóbulos vermelhos como canal
ali para seguir a circulação. Então, a pessoa que tem essa deficiência, normalmente é uma anemia hemolítica, às vezes alguma pessoa com hemofilia, pessoas que têm anemias aí severas, por isso que precisa ser avaliado, tá? E nem tudo é contraindicação, né? É nessa G6PD. E depende aí do paciente, do estilo de vida desse paciente para tratar a ozonioterapia. Igual muitos vão perguntar, e o hipertireoidismo? O ozônio, ele acelera o metabolismo, né? Ele melhora o aceleramento do metabolismo. Na verdade, ele entra organizando o que está parando. O processo do envelhecimento, que a gente inicia ali desde o nascimento, o processo do envelhecimento, ele vai causando a nós, seres humanos, atrofia pulmonar, atrofia uterina, a gente vai ter perda da acuidade auditiva, a gente vai tendo perda da acuidade visual, né? Perda da audição, a gente vai tendo ali várias perdas com o processo do envelhecimento. Por que a gente tem essas perdas? Por falta de oxigênio. E essa falta de oxigênio, a gente tem esse complemento através da ozonioterapia. Porque como ele é um triatômico, o O3, ele vai melhorar, ele vai entrar no nosso organismo, organizando o que está fora do lugar. O que por esse processo natural que nós vivenciamos, por isso que ele é muito utilizado na forma preventiva de promoção, né, que a gente utiliza também nos nossos óleos ozonizados aí, e também atuante nas patologias. Então, é importante usar na prevenção, porque ele melhora, ele organiza essa parte do nosso organismo, né? Melhorando até a nossa parte cognitiva, porque o nosso cérebro também atrofia. Então, é importante a utilização da ozonioterapia. E é preciso ser levantado através de depoimento do que vocês estão vivenciando aí com a ozonioterapia, é registrar tudo isso, é preciso surgir artigos científicos do Brasil com as práticas do ozônio. Isso é muito importante. Então, a gente tem que ir para cima. A gente não tem que ficar parado, não, tem que ir para cima. Porque a gente acredita no ozônio. Legal, legal. E aqui tem mais algumas perguntas também. A Adriana perguntou qual dos óleos você usou para sinusite. Deve ter sido para a pergunta da Márcia, né? No caso, foi o Natuós, né? Provavelmente foi pela pergunta da Márcia. E a Marli está perguntando se pode colocar a Natuós no soro, quantas gotas? Essa... Depende do que ela vai utilizar. Porque a gente usa o gás ozônio para ozonizar o soro, tá? E a gente utiliza em feridas, né? É utilizado também em tratamentos de pneumonia, em área hospitalar, tá? A gente ainda não utilizou no Brasil, porque assim, ainda é essa briga, né, da parte médica aceitar esse tratamento. Como o prefeito de Itajaí do Rio de Janeiro, ele iniciou um tratamento, um protocolo de tratamento com ozônio lá para o tratamento de Covid, tá? Então, assim, precisa as pessoas aderirem mais ao ozônio no Brasil. E de pingar no soro, depende para que via que você vai utilizar. Se for via sistêmica, se for para lavagem nasal, se for para uma lavagem de uma ferida, você precisa especificar melhor para mim, que aí eu posso te dar umas orientações aí. Mas depende muito da via, tá bom? Porque se for sistêmica, eu não indico, porque ele é tópico, né? Ele é utilizado dermatologicamente. Alguns a gente utiliza por via oral, mas a gente tem ali as gotinhas, ali a gente tem a concentração, a gente tem a orientação dos profissionais que vendem, né? Que trabalham com esse óleo. Mas no soro eu preciso saber para qual via. Se for sistêmica, nem pensar. Se for para uma lavagem de lesão, pode utilizar. Se for para uma lavagem nasal, pode utilizar, não tem problema. Ok. Deixa eu ver o que mais que eu tenho de pergunta aqui. O óleo ozonizado serve para quem tem problemas de cera nos ouvidos? É a pergunta da Leila. É muito bom. Então, é uma experiência única, né? Pessoas que utilizaram e tiveram um tratamento maravilhoso com o
óleo ozonizado, né, via tópica auricular. Eu utilizo muito a insuflação auricular, né? Eu insuflo o gás. Eu tenho certeza que o óleo também não vai causar nenhum problema, porque é o ozônio, mas tem que ser uma gotinha, tá? Você tem que utilizar e experimentar e a gente vê esse resultado. E aí você contar para nós aí. Ainda eu não experimentei. Ok. Temos mais uma pergunta aqui. Tem uma amiga com perfuração de tímpano e apresenta inflamação. Pode ser usado internamente nesse caso? Então, a perfuração de tímpano, eu não utilizaria É o a... Edgar que perguntou, Oi? O Foi o Edgar, Edgar, o Edgar que perguntou, que foi uma pergunta da podóloga Maria Lúcia. Então, quer dizer, o Edgar está até fora do Brasil, ó, tá famosa essa entrevista aqui, tá indo para os Estados Unidos, olha que legal. Edgar, boa noite, tudo bem? Prazer ter você aqui conosco. Na verdade, na parte do gás especificamente, eu não colocaria numa perfuração de tímpano, tá? Eu sei que o óleo ozonizado, ele tem suas eficácias, mas precisa buscar mais experimento em relação a isso, no caso de perfuração timpânica, tá? No processo inflamatório vai ter muito resultado, tá? No processo inflamatório. Só que eu não arriscaria ainda utilizar numa perfuração do tímpano, tá? Pode ser uma experiência aí mais para frente, uma descoberta melhor aí com a ozonioterapia. Ok. A Adriana também está perguntando aqui que ela tem uma retratação no tímpano e por isso perdeu a audição no ouvido direito. E arrebentou a glândula, ela soltava uma secreção. Ela falou que usou Natuose e melhorou. 2 gotas e usou apenas 3 vezes. Olha que Qual o nome interessante. dela? Adriana Nunes. Então tá aí, Edgar, a resposta, né? A Adriana experimentou, que ela tem uma lesão timpânica, ela experimentou e teve um resultado fantástico. Então eu tenho certeza que o testemunho dela, o que ela vivenciou, é um ponto de partida aí para a gente tratar essa infecção da perfuração timpânica. Como eu disse que o ozônio no zumbido, na parte cognitiva, ele tem sido eficaz, com certeza aí a gente utilizar o óleo, como a Adriana falou aí, como ela teve o resultado, é um testemunho. Doutora, vou aproveitar aqui então, vou falar, porque eu desde a infância, né, desde bebê eu tinha problema de inflamação no ouvido, de aquelas bebê que acordava a vida inteira com a fronha puro pus, cabelo grudado. Aí tratei, depois um tempo foi passando, de uma hora para outra eu tinha dores de cabeça e uma vez eu estava em Porto Alegre, eu quase me acidentei. A dor foi tão forte que eu bati o carro. Aí fui para o Instituto de Cardiologia, fui para o Instituto, fiz todos os exames. E eu tinha descoberto aquele médico que fazia implante de neurônios para quem tinha Alzheimer. Fui atrás do médico na PUC. Eu sei que fui em todos os médicos e descobri depois que o que eu tinha era o problema no meu ouvido. Perfurou o tímpano e eu tinha uma retração. Aí, aqui em Santa Maria, no hospital universitário, disseram que eu tinha essa retração e que, por isso, eu tinha as dores e perdi a audição. Eles soltavam a secreção escura e com mau cheiro. Aí, um dia, ele me deu medicação, o aparelho para usar, e tinha que fazer cirurgia. Eu não fiz por causa da pandemia, e agora, com a Atlântica Natural, logo que eu comecei, acho que foi em janeiro, eu voltou aquela secreção, eu digo, aí eu falei com a Renata, põe 2 gotinhas, é muita dor quando dá. Foi 3 vezes e eu não tive mais nada, nem dor, e não saiu mais nada. Então, eu acho que, para mim, resolveu bastante. Era isso que eu queria falar. Nossa, é muito importante você enfatizar isso. Deixa eu te perguntar, Adriana, você usou 3 dias consecutivos ou você só pingou a gotinha durante um dia 3 vezes? Eu pinguei a gotinha às 4 da tarde, e no outro dia, após o banho, eu pinguei de novo 2 gotinhas,
E aí já não tinha quase nada, porque eu passei o cotonete assim, né? Não tem nada mais, eu vou passar mais uma vez. Aí eu passei só 3 dias e não passei mais, né? E eu disse, não, não precisa mais. E nunca mais tive nada. Nossa, isso Graças é a Deus. A dor é horrível, porque tu tem vontade de bater a cabeça na parede, né? verdade. É verdade. Né? Chega um E ponto assim ó, que tu não tem o que fazer, dá um desespero. E eu me é tratei verdade. no Hospital Universitário Santa Maria, da UFSM. E aí você 2 anos indo, cada 15 dias, né? conseguiu ter resultado com Eu óleo tive o resultado. Por quê? Porque aquela secreção, eu tinha medo, como eu disse para a doutora, eu não posso ter nenhuma infecção por causa da osteomielite. Aí ela disse, Uhum. mas o caso não é para cirurgia. Não, não tem comigo. Se tiver que fazer cirurgia, vamos fazer, Sim. né? E aí ela Mas foi, mas acontece que, olha aqui, doutora, eu decido. Se isso isso aqui aí. continuar, nós vamos operar. Aí veio a pandemia. Aí eu cancelei a cirurgia por causa da pandemia. E agora eu usei o Natuose, não tinha mais nada. Nossa, isso é muito bom, porque com a colocação do gás no ouvido, porque assim, o ozônio, dependendo de paciente para paciente, vamos dizer ali, tratar a infecção auditiva, tá? Eu faço o protocolo, o meu pai mesmo, ele está aqui presente na sala, ele está falando aqui que ele tratou, ele fez só 2 insuflação auricular, ele teve um resultado, melhorou o zumbido, a dor, porque doía muito a cabeça, ele teve com o gás, né? E a minha mãe ainda falou assim para mim, Luciana, vamos usar o óleo, porque a gente usa o olhinho, né? A gente usa, antigamente colocava o óleo, só o óleo de azeite tampava, né? Como eu falei aí no começo. Eu muito usei isso. A gente teve, e melhorava a friagem, né? E o É, ozônio, como ele é anti-inflamatório, ele é virucida, bactericida, então ele fez um efeito maravilhoso na sua parte auditiva. Então fica aí, Edgar, a dica aí é. Até eu escrevi ali, eu falei, eu digo, usem. Por exemplo, qualquer coisinha que eu sinto, cadê o óleo? Olha, qual óleo eu vou usar? Eu já nem... Porque eu, como usei muitos anos aquela Rocefinha, aquilo é horrível, né, doutora? Aquela Oi? Rocefin é horrível. Eu, como Meu tive que Deus. usar muitas vezes a Rocefin, de chegar a fazer 15, 30, 40 ampolas, aquilo é horrível. Perde cabelo, perde unha. Um antibiótico muito potente, né? Exatamente. Então, agora que eu descobri o Natuose, eu não quero nem saber qualquer coisinha, eu corro para o Natuose. E É, realmente, o resultado é fantástico. é maravilhoso. É, e Você aproveitando, falando muito aí do obrigado, viu, Rocefin, Adriano? Hã? Muito obrigado. você falando do Rocefin, desculpa aí interromper, falando do Rocefin, me deixa assim uma deixa que eu quero deixar para todos vocês aí. Que a gente pode falar numa live, Obrigada. de nada, numa live aí, né, um outro tema para uma live sobre o antibiótico, né? Porque o ozônio é um antibiótico natural. A gente falou ali da gram positiva, da gram negativa, né? Como diferenciar, a gente sabe que não tem isso em relação ao ozônio, por isso a suplementação. O antibiótico, ele causa desbiose intestinal, gente. A desbiose intestinal desregula toda a nossa parte hormonal. Vai ter problemas de intestino irritável, a gente pode desenvolver uma doença de Crohn. Então, a gente tem que se atentar aí aos antibióticos da vida. Por isso que a prática tem que ser natural. Então, a gente está presenciando aí resultados maravilhosos, né? Da Adriana e de muitos outros aí, espectadores que estão aí com a gente aí. Como eu também já vivencio muitos, né, na minha prática de ozonioterapia, vamos aí mudar nossa epigenética, vamos aderir os produtos naturais, os produtos veganos, tudo que vai melhorar aí a nossa qualidade de vida. Ok, muito obrigado. E aí, aproveitando aqui que a Márcia perguntou se tem alguma contraindicação para o óleo, porque a gente sabe que para o gás ozônio tem algumas contraindicações, mas para o óleo ozonizado, esse que a gente tem, o Natuose, por exemplo, se tem alguma contraindicação. Não, óleo ozonizado, não, nós não temos nenhuma contraindicação, tá? Não tem nada comprovado que o óleo ozonizado de uso tópico venha causar alguma lesão,
algum problema de saúde no paciente, pelo contrário, né? Ele vem trazendo, tá atuando nos tratamentos de problemas de pele, de feridas, né? Tem trazido resultados fantásticos, né? Principalmente em partes aí respiratórias de naso e orofaringe, né? Como a Adriana falou aí da parte auricular, e o ozônio, o gás, a única contraindicação dele é de via sistêmica na G6PD. Em relação a isso, ele não tem nenhuma contraindicação, tá? Mas depende muito da avaliação do paciente, vai de paciente para paciente o que ele tem, para a gente poder fazer um tratamento com bastante eficácia. Perguntaram se essa G6PD seria anemia, isso? É o quê? O que seria isso? Na verdade, ela é a glicose 6 de fosfato, de desidrogenase, né? Se a gente for se aprofundar nela aí, essa deficiência dela causa uma anemia hemolítica, o favismo. A gente não tem o bloqueio dos nutrientes, a gente não tem o bloqueio ali quando está passando aqueles radicais livres, porque os radicais livres são péssimos para o nosso organismo, né? Ele detona todo o nosso organismo, nosso sistema imunológico. Então, essa G6PD, ela faz essa proteção. Ela está ali na porta ali da parte circulatória fazendo essa proteção. Então, se a gente tem essa deficiência, a gente, com certeza, a maioria das pessoas que tem essa deficiência, ela tem essa anemia hemolítica, né? Ela também é muito feita no teste do pezinho, para ver se a criança não tem uma deficiência congênita aí. Então, assim, dá para a gente ter um tema aí para a gente falar sobre só a G6PD, né? Como eu disse. Ela é um fator muito importante, mas que em via sistêmica, o profissional, através da avaliação, através da orientação desse paciente, dependendo do paciente, você pede para poder dosar, né? Para a gente poder ver sobre assim a G6PD, para a gente iniciar um tratamento com ozônio sistêmico, mas depende muito de pessoa para pessoa, tá? Por isso que existe uma avaliação profissional. Por isso precisa ser profissional da saúde. Eu bato o pé que realmente essa nota aí pela Anvisa, né, citando ela de novo aí, é necessário entrar em conflitos, né, para que haja, para que não fique anulado coisas da ozonioterapia, mas que os conselhos venham a regulamentar os seus profissionais, tá? As associações venham assegurar esses cursos de capacitação a esses profissionais ozonioterapeutas, tá? Porque a vida do ser humano não tem preço. E não é que o ozônio vai causar um mal, mas como a dosagem precisa ser, o que difere ele do veneno é a dosagem, então precisa ser um profissional capacitado, que sabe a dosagem ideal e adequada para cada tratamento. Muito, muito obrigado. Nós temos mais uma pergunta aqui e a gente já vai chegando já para o final da nossa entrevista, né? Até por questão aqui do tempo, que a gente acabou atrasando um pouquinho a entrada, mas isso, você já está convidado aqui para estar outras vezes aqui com a gente, falando, né, outros assuntos aqui, com certeza. Eu quero que você deixe também ou a Vanessa pode colocar aqui, né, o WhatsApp aqui, da doutora Luciana, caso alguém tenha alguma situação que queira, né, ou precise falar diretamente com ela, deixar aqui, pedir para a Vanessa digitar aqui no texto aqui para a gente, né, ou o canal mesmo do Instagram da doutora Luciana, ok? E temos uma pergunta aqui do Edgar, que está nos Estados Unidos, que ele está perguntando assim, se é possível ter absorventes ou toalhas higiênicas umedecidas com ozônio, se levaria a uma melhor saúde ginecológica, por exemplo, que poderia também ser ou fraldas para bebês e geriátricas umedecidas com óleo com ozônio, se isso é possível. Edgar, então, é importante, né? Eu já como profissional da saúde, eu acho importante que, na verdade, vou dar um exemplo, tá? A gente, quando vai ao banheiro, seria legal lavar do que usar o papel higiênico. Mas dependendo do lugar que a gente está, a gente tem que fazer o uso do papel higiênico. Né? E o bebê não tem outra opção. A gente tem que utilizar a fralda no bebê. Né? E no idoso também, né? Que ele está aí bem idoso e faz uso de fralda geriátrica, também seria importante a utilização dessa fralda.
né? E com certeza ozonizada ia evitar aí candidíase, né? Infecções no trato urinário, né? O bebê também, né? Seria muito eficaz. Ainda não existe, tá? Mas pode ser que venha a surgir, porque o ozônio só tende a expandir, né? Como a gente tem muito na área do cosmético, né? Que a gente pode vivenciar aí na Atlântica Natural. E com certeza, muitas coisas estão por vir aí na ozonioterapia, né? E seria muito legal, muito interessante, sim, porque um bebê a gente ter a toalha umedecida, né, com água ozonizada, né? Precisa se ver aí como seria esse armazenamento, né? Como seria a eficácia dele, né? Porque o ozônio interage aí com o látex, né? Então, assim, precisa estudar muito para ver como seria se adequar a essa realidade, que não seria ruim, seria maravilhoso. Viu, Edgar? Muito boa a colocação. Olha que legal, pessoal. A gente está chegando no final da nossa entrevista de hoje, mas eu acho que ficam várias lições legais aqui para a gente. Primeiro que a gente está numa área que, apesar de ser antiga, ela é muito nova. Então, a gente tem a possibilidade aqui, nós, né, como consultores, profissionais das vendas, nós temos a possibilidade aqui de atuar num ramo praticamente virgem, que ainda está sendo debatido. É claro que tudo que está sendo debatido, tudo que vai contra um sistema tem uma certa resistência, mas, ao mesmo tempo, transforma isso numa oportunidade. E a gente tem a oportunidade hoje de estar na empresa referência, né, de produtos de óleos ozonizados no mercado brasileiro e de venda direta também. Então, é uma oportunidade única da gente participar desse momento, uma oportunidade única da gente levar essa saúde para as pessoas, confortar o lar, né, das pessoas conhecidas e dos familiares. E então a gente tem um produto muito incrível nas mãos que pode ser utilizado. E a ideia do nosso sistema de trabalho é exatamente poder proporcionar esse conhecimento para vocês, trazer essas parcerias com os doutores e pessoas que possam trazer esse esclarecimento, essas vertentes relacionadas ao ozônio, e que a gente possa expandir cada vez mais isso para que todos ganhem. Muito obrigado aqui, doutora Luciana Souza, por participar, né, dessa entrevista. Estaremos mais vezes aqui. A Vanessa colocou o WhatsApp da doutora Luciana Souza para quem precisar entrar em contato, né, aqui 12, né, que é o DDD 996581-200, ok? Quem Vou deixar. precisar, isso, Quero pode entrar. agradecer. Quero Isso. agradecer a todos, Rodolfo, Vanessa e todos os participantes aí presentes, porque foi uma troca de experiência, de saberes, né? Porque eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, e a gente vai aprendendo assim no decorrer dos dias, né? Como o Rodolfo enfatizou aí, a gente está numa empresa maravilhosa que a tendência é multiplicar mesmo, a expandir, né, a ozonioterapia para um tratamento, para uma melhora de qualidade de vida para todos nós aí, tanto profissionais da saúde, na indicação do tratamento com os óleos ozonizados, demais produtos que virão aí com certeza, e a todos vocês, tá? É um prazer estar com todos vocês. Com certeza vai ser uma honra a gente estar novamente aí, trocando saberes e experiências com a ozonioterapia, não só isso, mas na suplementação também, né? Que a gente também, a Atlântica Natural trabalha com suplementação, né? A gente tem a nutricionista aí que também enfatiza muito bem os produtos na suplementação, acho muito interessante, é muito importante. E aí eu vou deixar o meu Instagram para vocês aí, @enfermeira Luciana Souza, me seguem lá, tá? Faz as postagens, faz as perguntas, deixa ali os recadinhos, que com certeza eu vou estar respondendo vocês aí com carinho. Muito Muito bom, muito obrigado e parabéns, né, pela sua apresentação. Foi muito legal.
Tenho certeza que contribuiu muito aqui com o conhecimento de todos aqui da equipe. Muito obrigado e se está convidada para as próximas vezes, tá bom? Eu que agradeço. Obrigada. Boa Então, noite a todos. pessoal, uma ótima noite. Foi muito bom estar com vocês aqui. Até a próxima. Fiquem ligados lá com o nosso sistema de treinamento de informação para que você tenha a possibilidade de aprender, crescer, evoluir dentro do negócio Atlântico Natural, tá bom? Um grande abraço e uma ótima noite a todos. Até mais. Até mais.